Nós vamos abrir um espaço para vocês participarem, já que participação é importante, acabou de falar. Eu aproveito apenas para registrar, entre tantas pessoas amigas, a gente agradece a presença, algumas me permito destacar, a professora Edith Ranzini, da Escola Politécnica, que é uma das fundadoras, ou instituidoras, acho que é o termo técnico, dirigente por tanto tempo da nossa Fundação Irmã FDTE, o professor Hélio Jani Teixeira, colega, amigo também da FEA, Departamento de Administração, nossa mesma área de Administração Geral, e que é o mestre de todos nós na área de gestão pública. Lá na FEA, a maior parte das pessoas cuida de administração de empresa no sentido mais estrito do termo, né? E o Hélio tem, eu diria, não só carregado esse bastão, mas tem levantado esse bastão, sendo os pioneiros. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Cumprimento uma pessoa importantíssima nesse trabalho que o Roberto Aguni apenas mostrou uns 5% do trabalho maravilhoso que tem sido feito no governo do Estado, pilotado por ele, mas com pessoas importantes presentes, e eu, em particular, destaco a presença do José Carlos, mais conhecido como Pepe. Também agradeço. Temos aqui, olhando do lado dos inovadores novos, né, que estão começando, temos também a alegria de ter a presença do Sérgio Rizola, que é o diretor que cuida da nossa super bonita incubadora, Cietec, aqui na cidade universitária, e, finalmente, para já... Isso leva um tempo também, vocês pensarem em perguntas, né? Vocês estão percebendo. E também registra a presença do professor Carvalheiro, que tem sido um batalhador há bastante tempo pela tecnologia e inovação na área da saúde. Já temos perguntas? Quem está com o microfone? Só peço a gentileza para fins de gravação, para se identificar, por favor. Osnir Simonato, coordenador de acreditação em saúde pela Fundação Vanzolini. Parabéns pela apresentação, e enquanto o senhor falava, eu ficava imaginando as dificuldades de pôr em prática todos esses objetivos. E o senhor fechou a apresentação com a pergunta que eu queria lhe fazer. Inovação envolve correr riscos e trabalhar novas ideias, o que não é muito fácil na administração pública. E nós, aqui no Brasil, não somos exemplo das administrações mais ágeis, com as nossas burocracias e os entraves que todos conhecemos. Eu queria que o senhor explorasse um pouco essa questão naquilo que nós estamos fazendo para superar essa dificuldade de pôr em prática as ideias e poder correr riscos de uma forma ética e produtiva. Bom, como a gente disse, tá certo? Na administração pública, você só pode fazer aquilo que está nos manuais, aquilo que está escrito. Diferentemente da administração privada, que você pode fazer aquilo que não está escrito nas leis ou nos manuais. Todas as nossa legislação, os nossos manuais, basicamente são do século passado. Pouca coisa nova se fez. Então, é por isso que a gente chama a atenção na necessidade da revisão, tá certo, de todos os aspectos legais, decretos, etc. Mas, por outro lado, a gente tem visto também que em todas essas leis, decretos, sempre diz o que fazer, não como fazer. E a gente tem percebido que é possível sim inovar, é possível sim mudar, é possível sim rever aquilo que você está fazendo, aquilo que o servidor presta de serviço na sua unidade, na sua área, no seu ambiente. Quer dizer, se eu presto serviço para alguém, por que eu estou seguindo? Quais são os decretos? Por que eu faço dessa maneira? Não existe outra forma de fazer? E foi com esses questionamentos que a gente conseguiu mudar e avançar em vários aspectos. Quer dizer, a gente viu, quem olha o governo de São Paulo de 20 anos para cá,
ver a mudança que foi feita na forma dele prestar serviço. Eu disse, nós temos mais de 200 serviços eletrônicos, a gente tem BO eletrônico. Para implantar um BO eletrônico, nós levamos um tempo enorme para convencer a Procuradoria do Estado que era possível sim fazer isso pela internet, o pessoal delegado, as delegacias, os seguranças, a área de segurança, que era possível sim ter alguém que o cidadão poderia contar, relatar tão bem quanto alguém que estivesse escrevendo lá, para tirar o atestado de antecedentes, que é um documento banal, tá certo? Que não diz nada, mas ele é fundamental para quem está procurando emprego. Qualquer emprego que você vai, a pessoa quer o atestado, nem sempre o atestado, que é só o protocolo que você está tirando o atestado. O atestado simplesmente significa que você não tem nenhum processo em curso contra você. A gente fez isso pela internet, levamos 1 ano para fazer, porque tivemos que convencer a Procuradoria-Geral do Estado, tivemos que convencer, enfim, todos os envolvidos. Eu acho que na administração há um espaço enorme. Agora, uma dificuldade grande é você mudar esses paradigmas, porque ela está toda centrada em paradigmas que já foram, já estão passados, não tem validade mais. O bom é que todo servidor público está vivendo esse novo mundo. Quer dizer, ele sai do trabalho, sai do seu ambiente de trabalho, entra na sua casa, na sua família. Ele usa o quê? Ele usa o WhatsApp, ele usa as redes sociais, ele colabora com tudo, ele é chamado a colaborar na sua vizinhança, ele usa as redes para criar grupos, para discutir temas e assuntos. Então, essas questões estão facilitando um pouco a visão do gestor público que é possível, sim, inovar. Por isso que a gente escreveu aquele livro. Então, correr riscos é difícil? Você não pode errar na administração pública. Daí a necessidade de você ter ambientes para experimentar. Por que eu preciso levar um serviço de cara para grandes massas, de implantar isso? Eu posso testar no laboratório, eu posso usar ferramentas de teste, eu posso criar no laboratório, eu posso usar esse espaço para desenhar um novo serviço. Então, eu acho que, ao longo desses anos, por isso que a gente vem implementando, tentando fazer com que o governo siga o exemplo da Inglaterra, da Alemanha, que deu o curso de Design Thinking para todos os servidores que atendem público. Por quê? Simplesmente para mudar a mentalidade, para mostrar que é possível fazer o que você está fazendo de outra forma, de outra maneira, utilizando outras ferramentas que estão ao seu alcance. Então, por isso que a gente acha que a gente acredita e a gente batalha por isso, e a gente tem visto vários exemplos na gestão pública. O Daniel mesmo, que vai falar daqui a pouco, vai mostrar o trabalho que ele fez fantástico no DETRAN, tá certo? Sem mudar nenhuma lei, sem mudar nenhuma norma, porque as leis estão aí, a gente simplesmente está mudando como fazer. Estou seguindo os procedimentos, mas mudando como, porque eu tenho novas ferramentas, novas tecnologias à minha disposição e cada vez mais barato. Eu não preciso chamar o gestor de TI, muitas vezes, para resolver uma questão. Eu mesmo sou o protagonista, tá certo? Eu peço para um garoto, para um estagiário que está no meu setor, ele certamente vai me explicar como é que eu uso aquela ferramenta. Então, acho que é um campo enorme, mesmo correndo riscos, a gente tem enfrentado e a gente tem conseguido mudar muita coisa. Esse é o momento... Não sei se eu respondi, mas é um pouco o que a gente tem pregado por aí. Esse é o momento exato para, antes de ouvir mais algumas perguntas, peço só que segurem um minutinho, a gente ouviu um comentário do professor Fernando Nogueira. Professor Fernando Nogueira, agradeço mais uma vez a sua presença, ele tem um mestrado e doutorado em Administração Pública e Governo, e me intrigou, no sentido positivo da palavra, particularmente, o tema da dissertação de mestrado dele, que ele trata de um assunto que é absolutamente ligado à pergunta que o Simonato fez e que o Aguni respondeu, que é a continuidade e descontinuidade administrativa. Então, eu penso que, se você puder comentar, ou que você quiser comentar, mas também tocar um pouquinho esse desafio que nós temos, né? Na verdade, eu diria, às vezes, a continuidade dentro de uma mesma gestão pública, quer dizer, não é só quando troca o governante eleito, mas... enfim, não preciso dizer quantos secretários de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação tivemos no Estado de São Paulo até agora, ou ministros de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a minha área, no governo federal, para não particularizar um, mas, enfim, então, a palavra é tua.
Bom, eu vou fazer um breve comentário, obrigado, professor Eriplonsky. Eu vou fazer um breve comentário quanto a isso e depois eu até queria aproveitar e também fazer uma pergunta ao professor Agúni. Posso considerá-lo professor também, por tudo, certamente, mestre, por tudo que nos ensina aí nessa área de inovação. De fato, então, eu estudei esse tema com o professor Peter Spink, lá da FGV, na minha dissertação, e eu posso dizer agora, né, estando na secretaria, que a gente está vivendo uma mistura muito interessante de continuidade e descontinuidade. Continuidade no sentido, primeiro, é uma secretaria nova, mas ao mesmo tempo que já era, em grande medida, que era de outras secretarias já existentes, então uma série de programas já existentes, toda a parte de atendimento ao cidadão, 156, a conectividade digital, uma série de coisas existentes, mas até por orientação, por sugestão, né, de vários dos colegas aqui presentes, se resolveu criar, de fato, 2 coordenações novas, justamente, aí, talvez numa descontinuidade positiva, de dar espaço para mais criação, de dar espaço. A gente sabe o tanto que é difícil tocar uma estrutura de telecentros com 150 unidades, os Fab Labs, o Wi-Fi livre e tudo mais, que se falaram, não, vamos criar algo novo, né, essas 2 coordenações de inovação, para poder dar tempo de respiro desse espaço de experimentação, como também colocou o Roberto Agúni. E aí, nesse sentido, eu até, mais que uma pergunta, é quase pedir um conselho dessa parte, né? Porque a gente vê esses 20 anos de história no governo do Estado e a gente vê os resultados do que aconteceu, do que passou. Mas, às vezes, fica um pouco escondido, vamos dizer, o processo disso, quais foram, talvez, as coisas que não deram tão certo, ou as decisões difíceis que a gente teve que tomar, que em algum momento, enfim, tinha 2 opções e teve que escolher uma, não necessariamente a que a gente mais queria. Então, um pouco nesse princípio de governo, na gestão municipal, a gente está se defrontando com centenas, quase milhares de opções, de caminhos por seguir, projetos para abraçar tudo mais. Então, eu queria um pouquinho uma reflexão a partir da sua experiência. Como é que a gente prioriza o que vale realmente a pena fazer, o que é mais viável, o que é mais importante para o cidadão? Como é que a gente prioriza diante de tantas opções tão complexas e tanta demanda? Bom, não tem dúvida que na gestão pública a gente tem um dia a dia que é enlouquecedor, que você tem que apagar incêndios todo dia. Mário Covas dizia que você tem que trocar o pneu com o carro andando. E é uma verdade, a gente tem que estar sempre trocando pneu, só que o carro está andando, continua andando. Então, você tem que buscar mecanismos para isso. Quando a gente discutiu com o Daniel a estruturação da nova secretaria, a gente propositalmente propôs a criação de 2 novas coordenadorias para começar a pensar um pouco no futuro. Quer dizer, quando a gente falou aqui do design, usar a metodologia de design, não é só para resolver o problema imediato daquele serviço que eu estou prestando, naquele telecentro, naquele posto de serviço da subprefeitura, naquela unidade, que claro que é importante, claro que eu tenho que resolver, mas é também começar a pensar que existem novos modelos de negócio que estão sendo criados, como é que esses novos modelos interferem na nossa relação, como é que eu vou rever esse arcabouço legal para possibilitar a adoção desses novos modelos de negócio? A gente vê a uberização aí. Quer dizer, você tem plataformas hoje que ligam quem quer alguma coisa com quem oferece. E simplesmente essa plataforma facilita esse serviço. Como é que eu, o governo, vou usar isso? Tá certo? Então, se você não tiver alguma área prospectando essas coisas, alguma área pensando no futuro, e é claro, quando eu penso no futuro, eu também estou olhando o presente. Então, há uma conexão entre essas áreas. Mas, se você ficar mergulhado simplesmente no seu dia a dia, não levantar a cabeça, você simplesmente, tá certo? As organizações, o que tende a acontecer com a organização que não olha o que está acontecendo lá fora, ela simplesmente morre, ela desaparece. E a gente já viu muitas organizações, tá certo? Morrerem não porque fizeram coisa errada, mas porque insistiram em fazer as coisas certas por tempo demasiadamente longo. Então, na gestão, o que a gente tem procurado mostrar é que é fundamental mudar um pouco o radar e envolver principalmente o cidadão. Porque esse cidadão, como eu disse, ele está conectado, ele tem outra experiência, ele tem outra vivência. Trazer cidadão para dentro para resolver o problema. Não são sistemas os nossos problemas. Você deve ter percebido isso, tá certo? A gente entra em qualquer lugar, tem vários sistemas que fazem tudo. Agora, esses sistemas nunca, na maioria dos sistemas, você não convocou
o cidadão para co-criar junto. Então está na hora de começar a usar as novas ferramentas, novas metodologias para rever esse processo. Mas sempre, tá certo, com esses dois olhares. Um para o dia a dia, para melhoria incremental, porque ninguém vai esperar um tempo maior para resolver o seu problema do dia a dia. Mas também sem deixar de olhar para o futuro, sem criar novas condições, rever os seus processos, rever sua metodologia, rever, inclusive, seus decretos, sua formatação jurídica, como é que eu vou incorporar a uberização dentro do serviço público. Eu tenho que trazer isso. Como é que eu vou incorporar a inteligência artificial? A quantidade de servidores que fazem serviços repetitivos, eles serão substituídos, queiram ou não. Como é que eu vou trabalhar com isso? Então, eu acho que esses dois olhares são fundamentais para a gente conseguir, pelo menos, se aproximar do que está acontecendo lá fora.